Olá, eu sou Ana Luísa Massanetti e nessa entrevista vamos falar sobre o atual momento econômico do Brasil e em como isso afeta diretamente o crescimento das empresas no país, além de discutir sobre possíveis projeções para o futuro desse setor no mercado nacional. E para tratar sobre esse assunto, convidamos o economista Edgar Monfort, atualmente professor associado da FEA de Ribeirão Preto, na USP. Muito obrigada por ter aceito nosso convite, Edgar. É um prazer poder estar colaborando com vocês. Obrigada. Para começar a nossa entrevista, eu pergunto: quais são os principais fatores econômicos atuais que afetam o crescimento das empresas no Brasil? Olha, Ana, isso daqui no Brasil e no mundo, né? O que afeta o crescimento das empresas é, primeiro, a questão da estabilidade. É importante você ter uma certa estabilidade política, né? Todo país que está num período turbulento, geralmente as empresas ficam com medo e não investem, né? Estabilidade política, depois estabilidade econômica. Econômica é quando você tem uma série de indicadores que não comprometem o desempenho da economia. Né? Então, e aí, se a gente. Quando não tem essas, principalmente a estabilidade econômica, você começa a ter, né, a política também. Você começa a ter que aumentar a taxa de juros, você começa a ter, digamos assim, uma maior flutuação do dólar. Então, toda vez que você tem um momento de insegurança política e econômica, você tem um cenário que acaba prejudicando, né, a taxa de juros e a taxa de câmbio. E essas duas taxas, tanto juros como câmbio, são muito importantes para o crescimento. Aí os empresários deixam de investir, né, e a economia começa a deixar de crescer. Entendi. Tudo afeta tudo, né? Se dá uma coisa na economia de um país, na outra vai afetar e assim vai. O que acontece é isso, né? Na verdade, toda vez que a gente tem alguma instabilidade, por exemplo, a dívida do governo está crescendo muito em relação às suas receitas. Isso gera uma instabilidade, né? As pessoas, os empresários ficam preocupados que o governo não consiga pagar as suas dívidas. E aí você tem instabilidade. Tendo instabilidade, o governo tem que pagar mais para os investidores investirem nos títulos públicos. Ou seja, tem que aumentar a taxa de juros. Quando você aumenta a taxa de juros, né, o custo do dinheiro fica mais alto, e aí você acaba penalizando as pessoas que estão aplicando seus recursos em atividades produtivas. Fica mais interessante deixar no banco, rendendo juros. Né? Então, por isso que toda vez que você tem uma certa instabilidade, geralmente a taxa de juros acaba subindo, porque a taxa de juros é uma espécie de prêmio pelo risco. Então, as pessoas querem um prêmio mais alto porque está arriscado. Né? Então, nesse sentido, toda vez que tem um período de instabilidade econômica, o risco aumenta, a taxa de juros também aumenta e os investimentos caem. Entendi. Puxando um gancho já desse cenário político, você acha que ele está favorecendo ou dificultando a abertura de novas empresas e empreendimentos atualmente? Atualmente, você tem dois fatores acontecendo conjuntamente. Um bom, qual que é o bom? A taxa de desemprego está caindo. Né? Se a taxa de desemprego está caindo, significa que mais gente está sendo empregada, mais gente empregada significa que você vai ter mais demanda, ou seja, é um estímulo para as pessoas investirem. Esse é o lado bom. Agora, tem o lado ruim, né? A dívida do governo está aumentando. Né? A gente chama de dívida pública, que é o que está se discutindo muito ultimamente. Quando a dívida do governo aumenta, aí o que acontece? O governo começa, os investidores começam a ficar com uma visão de risco maior. Falam, olha, eu não vou aplicar em papéis do governo, porque pode ser que ele não me pague. É difícil acontecer isso, mas pode acontecer.
Uhum. Ou pode ser que ele tenha dificuldades de pagar. Aí, o que acontece? Esse fator é negativo. Então, se você tem de um lado o fator positivo, que é o desemprego caindo, do outro tem essa certa insegurança que a dívida do governo está aumentando. Então, na verdade, esses dois fatores estão presentes hoje em dia, né? Por isso que o governo tem que tomar cuidado, né? Por isso que ele vai ter que fazer, daqui a pouco, um pacote para redução de despesas, para mostrar que o governo está preocupado em conseguir pagar os seus recursos, né? Com os seus recursos, a dívida que ele tem com os investidores que compraram títulos do governo. Entendi. E puxando novamente um gancho dessa baixa de desempregos, né? Que por um lado que você comentou é bom, e essa dívida pública, quais setores da economia estão mais resilientes e conseguem crescer mesmo nesse cenário econômico tão desafiador? Tipo, de um lado tá bom, de outro tá mais ruim. Qual você acha que é o que mais se destaca, assim? Olha, os setores que estão associados ao mercado interno, né? Como, na verdade, o desemprego está diminuindo, significa que a demanda está aumentando, né? Então, por um lado, esses setores estão indo bem, né? Estão tendo uma pressão de compra, uma pressão de demanda. Isso é algo positivo. Os setores, né, que dependem muitas vezes de importar produtos, pagar em dólar, e vender aqui no mercado nacional, esses estão sofrendo um pouco mais. Por quê? Porque como tem uma certa insegurança, o nosso dinheiro se desvaloriza em relação ao dólar. Então, os produtos internos importados começam a ficar mais caros. E esses setores que vendem para o mercado interno produtos importados, eles acabam sentindo mais o efeito dessa relação entre o real e o dólar desvalorizado. Por exemplo, hoje o dólar está se valorizando, ou seja, os produtos que são importados estão ficando mais caros para o consumidor nacional. Isso é ruim para quem vende produtos importados. Entendi. E dentro desse aspecto ainda dos produtos externos, internacionais, qual que é o impacto em si do comércio exterior na recuperação econômica das empresas brasileiras? Olha, o comércio exterior, claro que é muito importante para a economia brasileira, né? Você vê o setor de agronegócio. A maior parte da produção de agronegócio é exportada, né? Então, você exporta alimentos, esses alimentos exportados geram dólares, né? Geram divisas para o país. Então, isso é muito importante, né? Para, digamos assim, para esses setores aí, esses setores, eles se beneficiam, eles têm um papel importante, né? Por outro lado, tem alguns setores que ainda não conseguiram se recuperar totalmente, como a indústria. Por que, que a indústria não se recuperou totalmente? Né? Porque ela, ela depende de uma parte de produtos importados, ela depende de investimento em maquinário, ela tem alguns riscos maiores. Então, a indústria ainda está se recuperando muito fracamente. Depende de tecnologia também. E o terceiro setor, que a gente chama de setor terciário, é vendas, é varejo de serviços. O varejo de serviços está se recuperando também, né? Então, ao que tudo indica, nós vamos ter um Natal com bastante venda. Só aí você vai me perguntar, mas qual é o volume das vendas? Bom, as vendas estão crescendo, mas tem um probleminha, a inflação também está crescendo. Né? E toda vez que você aumenta a inflação, você tira o poder de compra das pessoas. Por quê? Uma pessoa vai comprar algo que custava 10, hoje vale 12. Então, é como se ela tivesse perdido o poder de compra. Então, embora a economia esteja aquecida, o governo, né, essa é a função do governo, ele tem que lidar com esses vários aspectos, né, insegurança, inflação, taxa de juros, e ele tem que tomar essas decisões para controlar esse cenário para que a economia cresça e tenha um bom desempenho. Entendi. E voltando agora um pouco mais para o lado da tecnologia, inovação,
Você acha que o cenário atual econômico brasileiro, ele oferece espaço para o surgimento e crescimento de novas startups? Então, o Brasil sempre teve um bom desempenho, por exemplo, na indústria de software. Ninguém quase sabe, mas, por exemplo, tem setores de fast food que o Brasil exportou modelos de fast food para outros lugares do mundo. Por exemplo, o Habib's, né? Essa empresa Habib's, o fast food de comida árabe. Até então não tinha se pensado. Aí vai essa empresa exporta, do mesmo jeito que o McDonald's exportou para o mundo inteiro, o Habib's vai e exporta esse modelo de comida para outros países. Então, o Brasil tem uma criatividade grande, indústrias específicas, como de software, e até indústrias como a de varejo de alimentos. Né? Então, é claro que existem oportunidades para as empresas brasileiras se desenvolverem. Agora, tem o lado bom, que o mundo é muito conectado, né? Então, hoje em dia, você coloca um produto aqui pela internet, vai para o mundo inteiro, isso é um lado bom. Agora, tem o lado ruim, né? Hoje, como está tudo conectado, a concorrência é muito maior. Então, nesse sentido, né, é difícil você falar, tais startups vão crescer. Na verdade, são uma série de oportunidades que estão sendo geradas, e nessas oportunidades, alguns setores vão crescer e vão expandir os seus negócios para mercados internacionais. Era como era antes? Não, hoje é mais complexo. Por quê? Porque como você tem a internet, os mercados estão cada vez mais conectados, uma startup, se ela não for muito específica, agregar valor uma coisa muito específica, ela pode ser ameaçada por uma startup estrangeira. Então, a concorrência é maior e as oportunidades também. Mas a gente vivencia, quando você tem melhoria de emprego, de renda, a gente vivencia um momento mais positivo do que negativo nesse momento. Edgar, muito obrigada por suas explicações e por ter aceitado participar desse projeto. Claro, foi um prazer, Ana Luísa. Pode contar sempre que precisar, tá bom? Muito obrigada, viu? E obrigada também a você que acompanhou essa entrevista até aqui. Siga o Faro nas redes sociais e o curso de jornalismo da UNERP. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.